As telas de radar explodiram naquela madrugada. 60 contatos, não 10, não 20, mas 60 lanchas iranianas emergindo da escuridão que antecede o amanhecer no Estreito de Hormuz como uma praga de aço e fúria de diesel. Vieram em formação, proas apontadas diretamente para o USS Abraham Lincoln, o navio de guerra mais poderoso que jamais cortou essas águas contestadas. Nenhum contato por rádio, nenhum aviso, apenas 60 embarcações de ataque rápido das classes Boghamar e Siraj, acelerando para a velocidade de combate. Seus motores rugindo em desafio enquanto abriam esteiras brancas nas águas negras do Golfo. Aquilo não era uma sondagem, não era uma provocação. Era um assalto coordenado em larga escala, concebido para sobrecarregar, penetrar e destruir. As tripulações da Guarda Revolucionária Iraniana, que comandavam aquelas embarcações, acreditavam nas promessas de seus comandantes de que velocidade e números romperiam as defesas americanas, como uma onda gigantesca desfaz um castelo de areia. Tinham treinado durante meses, memorizado padrões de ataque, praticado manobras evasivas. O que eles não sabiam era que estavam prestes a enfrentar a máquina de matar mais sofisticada já reunida em mar aberto. O oficial de ação tática a bordo do Lincoln não hesitou. Momentos depois do primeiro alarme, sua voz cortou o centro de informações de combate como uma lâmina. Lancem os caças de alerta, ponham os helicópteros no ar, postos de combate. O convés de voo da porta-aviões explodiu em um caos controlado e preciso. 2 caças F. A-18 Super Hornet dispararam pelas catapultas, seus pós-queimadores incendiando a aurora com 2 pilares de fogo. Segundos depois, 2 helicópteros MH-60R Seahawk rasgaram o céu, seus atiradores de porta já verificando as armas enquanto subiam até a altitude de ataque. De 15 mil pés de altitude, os pilotos do Super Hornet tinham uma visão divina do enxame. 60 embarcações dispostas em uma formação de chevron modificada, aproximando-se rapidamente. O pod de mira do piloto líder travou na formação, alimentando imagens em tempo real em cada tela do grupo de ataque. Lincoln, Falcão 1. Tenho contato visual em 60. Repito, 60 contatos hostis em direção à sua posição. Estão carregando foguetes e armamento pesado. Isto não é um exercício. A resposta do comandante do grupo de ataque foi gelada. Armas livres, engajem e destruam. Instantes depois, a formação iraniana se dividiu como um organismo vivo, adaptando-se à ameaça. 40 embarcações mantiveram sua investida mortal em direção ao Lincoln. 12 viraram em direção ao contratorpedeiro USS Mason. 8 aceleraram rumo ao USS Thomas Hoodner. Moviam-se a 70 nós. Algumas das embarcações mais novas atingindo 75. As esteiras de proa brilhavam intensamente na luz que se fortalecia. Cada lancha estava eriçada de armamentos. Lançadores de foguetes em suportes improvisados. Metralhadoras pesadas. Possivelmente mísseis antinávio. As embarcações se espalharam ainda mais, tornando-se alvos mais difíceis. As tripulações da Guarda Revolucionária eram competentes, melhores do que nos confrontos anteriores. Estavam fragmentando as defesas americanas, forçando engajamentos simultâneos em múltiplos vetores. Mas os americanos já estavam dentro do ciclo de decisão do inimigo. Os Super Hornet mergulharam da altitude como águias em caça. Falcão 1 inverteu a aeronave a 8.000 pés e puxou o nariz em direção ao oceano. O pod de mira travou nos elementos líderes do enxame. A 6 milhas de distância, ele disparou. Um míssil AGM-65 Maverick se soltou do pilone da asa. O motor acendeu e o projétil acelerou até a velocidade supersônica em segundos. O buscador infravermelho encontrou o alvo mais quente da formação. Uma lancha da classe Siraj, com 2 motores a diesel rugindo em potência máxima. O míssil atingiu o compartimento do motor a 365 metros por segundo. A embarcação não apenas explodiu, ela se vaporizou, uma bola de fogo alaranjada e vermelha se expandiu para o alto. Destroços chovendo em um raio de 100 jardas. 2 embarcações próximas foram atingidas por estilhaços. Seus cascos perfurados.
as tripulações mergulhando na água enquanto seus barcos começavam a afundar. Falcão 2 engajou 3 segundos depois. Outro Maverick, outro acerto direto. A segunda embarcação se desintegrou em uma cascata de chamas e metal retorcido. A formação iraniana vacilou pela primeira vez. Esperavam resistência. Não esperavam aniquilação a 6 milhas de distância. Mesmo assim, o enxame continuou avançando. Comandantes da Guarda Revolucionária gritavam nas frequências de rádio, exigindo que suas tripulações pressionassem o ataque. 40 embarcações apertaram a formação e aceleraram ainda mais em direção ao Lincoln. Estavam a 5 milhas agora, depois 4. Mesmo com 2 embarcações destruídas, 58 permaneciam, mais do que suficiente para sobrecarregar as defesas caso alcançassem o alcance das armas. Os helicópteros Seahawk desceram para 240 metros e se espalharam amplamente, posicionando-se nas flancos do enxame. Os atiradores de porta abriram fogo a 1.800 jardas. As metralhadoras M240 rugiam. Projéteis de 7,62 milímetros despejados em rajadas sustentadas. Traçantes arqueando sobre a água como vagalumes furiosos. Os atiradores varreram o fogo pelas embarcações mais próximas, abrindo buracos nos cascos de fibra de vidro, despedaçando para-brisas, rasgando os compartimentos das tripulações. Uma lancha virou violentamente para estibordo, seu timoneiro morto ao leme. Outra perdeu força quando os projéteis cortaram as linhas de combustível e destruíram o motor. Uma terceira pegou fogo, as chamas se espalhando rapidamente pelo convés encharcado de combustível. O enxame iraniano sangrava embarcações, mas continuava avançando. A 3 milhas agora, depois 2,5. Estavam entrando no envelope de engajamento externo das armas de médio alcance do grupo de ataque. A bordo do Thomas Hudner, o oficial de armamentos travou a metralhadora de cadeia MK-38 Bushmaster nas 8 embarcações que avançavam em sua direção. A 2.500 jardas, ele abriu fogo. O canhão de 25 milímetros começou seu trabalho metódico, disparando 200 projéteis por minuto. Projéteis explosivos costurando a água, cada impacto erguendo geysers de spray. O atirador corrigiu a mira, antecipando os alvos. A primeira rajada conectou com efeito devastador. A proa de uma lancha explodiu quando 3 projéteis penetraram o casco em rápida sucessão. A embarcação capotou para a frente, a popa se erguendo no ar antes de bater de volta e virar completamente. A segunda embarcação tentou manobras evasivas, zigue-zagueando em velocidade máxima. Mas o sistema de mira controlado por computador antecipou cada movimento. Uma rajada sustentada varreu o fogo da popa à proa. A lancha estremeceu sob os impactos, desacelerou e começou a tomar água por dezenas de perfurações. O navio patrulha da classe Cyclone Chamal engajou simultaneamente. Sua Bushmaster travada nas embarcações que tentavam flanquear a formação. O canhão de 25 milímetros trovejou, enviando projéteis explosivos a 2.200 jardas de água aberta. A primeira embarcação absorveu múltiplos acertos antes que seu tanque de combustível se incendiasse. As chamas engolfaram o navio em segundos. A segunda embarcação virou bruscamente para evadir, mas girou diretamente para o arco de tiro da Bushmaster. 6 projéteis impactaram em 2 segundos. O casco de fibra de vidro não resistiu à munição explosiva de grau militar. A embarcação se partiu, literalmente se separou em pedaços que afundaram em segundos. Os Super Hornet circulavam acima como executores pacientes, selecionando alvos sistematicamente. Falcão 1 disparou outro Maverick a 5 milhas. O míssil rastreou perfeitamente, acertando uma embarcação carregada de lançadores de foguetes. A explosão secundária foi espetacular quando a própria munição da embarcação detonou, criando uma bola de fogo que consumiu 2 navios próximos no raio de explosão em expansão. Falcão 2 disparou momentos depois, seu míssil atingindo uma embarcação de comando distinguível por seu arranjo de antenas maior. A embarcação se desintegrou, levando consigo a coordenação tática da Guarda Revolucionária. Mas 40 embarcações ainda avançavam. A 2 milhas agora, 90 segundos do alcance das armas.
As tripulações iranianas podiam ver o Lincoln claramente, uma maciça parede cinzenta de aço dominando o horizonte. Algumas embarcações começaram manobras erráticas, tentando complicar as soluções de mira. Outras aceleraram ainda mais, empurrando seus motores além dos limites seguros em um sprint desesperado para o alcance de lançamento. O contratorpedeiro USS Mason entrou na batalha. Seu canhão de 5 polegadas na proa girou suavemente, elevando-se para a solução de tiro calculada. O capitão do canhão deu a ordem. O canhão naval de 5 polegadas disparou, a concussão se propagando pela água. O projétil arqueou pelo ar e detonou a 6 metros acima de um grupo de 3 lanchas. A explosão aérea choveu estilhaços sobre as embarcações. Todas as 3 desviaram do curso, cascos perfurados, tripulações feridas. Uma embarcação desacelerou até quase parar, morta na água. As outras 2 mantiveram a velocidade, mas deixavam rastros de fumaça e destroços. O Mason disparou repetidamente, cada projétil precisamente direcionado, cada detonação destruindo embarcações ou forçando-as a romper a formação. O canhão de 5 polegadas trabalhou metodicamente pela formação iraniana, transformando o assalto organizado em caos disperso. Os Seahawk reposicionaram, mergulhando baixo sobre a água. A 1.200 jardas, os pilotos tinham disparos claros com seus mísseis Hellfire. O primeiro Seahawk disparou. O míssil AGM-114 Hellfire caiu do pilone, o motor acendeu e ele acelerou em direção a uma lancha que tentava contornar amplamente a barreira defensiva. O míssil guiado a laser rastreou impecavelmente. O impacto veio em velocidade supersônica. A embarcação irrompeu em uma explosão massiva. A ogiva de carga conformada do Hellfire, projetada para penetrar blindagem de tanque, fez pouco trabalho com a fina fibra de vidro. Nada restou além de destroços em chamas. O segundo Seahawk disparou. Outro Hellfire. Outro acerto perfeito. Outra embarcação obliterada. Os helicópteros estavam se provando devastadores, combinando mobilidade com poder de fogo de precisão que podia engajar de ângulos que as embarcações não conseguiam defender. Mas 30 lanchas ainda vinham. A 1 milha agora. 60 segundos do alcance das armas. Poderiam lançar seus foguetes e mísseis em breve? Poderiam sobrecarregar as defesas de curto alcance pelo puro volume de fogo? As tripulações da Guarda Revolucionária preparavam suas armas, dedos nos gatilhos, esperando o momento. Esse momento jamais chegou. A 1.800 jardas, os sistemas Phalanx foram ativados. 4 montagens CIWS a bordo do Lincoln, do Mason e do Hudner giraram em direção ao enxame que se aproximava. Suas cúpulas de radar rastreavam alvos. Computadores calculavam soluções de tiro e a decisão de engajar levava milissegundos. O Phalanx não pede permissão. Ele identifica ameaças e as destrói. O som foi apocalíptico. 4 metralhadoras Gatling de 6 canos abriram fogo simultaneamente, cada sistema despejando 4.500 projéteis por minuto. O poder de fogo combinado criou uma parede de tungstênio. 1.200 projéteis rugindo a cada segundo. As embarcações líderes atingiram essa parede e se desintegraram. Literalmente se despedaçaram como se mãos invisíveis as estivessem rasgando em pedaços. Os penetradores de tungstênio de 20 milímetros não faziam buracos. Eles dilaceravam. Seções de proa explodiam. Compartimentos de motor se vaporizavam. Tanques de combustível incendiavam em rápida sucessão. Embarcações que estavam acelerando em direção à porta-aviões tornavam-se nuvens em expansão de destroços, fumaça e chamas. Os sistemas Phalanx não pararam. Eles rastreavam, engajavam, destruíam. Alvo após alvo caía diante daquele fogo dilacerante. Algumas embarcações tentaram evadir, virando bruscamente em velocidade máxima, mas os sistemas controlados por computador antecipavam cada movimento. 10 embarcações destruídas em 15 segundos. 15 embarcações em 30 segundos. O enxame iraniano não foi apenas detido, foi aniquilado. Algumas embarcações tentaram ataques suicidas, tripulações gritando em desafio,
enquanto empurravam as manoplas até o limite. Os Phalanx engajaram a 1.200 jardas, depois 1.000, depois 800. Nenhuma passou das 600 jardas. A embarcação mais próxima do Lincoln absorveu mais de 200 projéteis antes de simplesmente deixar de existir como objeto funcional. A chuva de tungstênio a transformou em fibra de vidro estilhaçada e metal retorcido que salpicou no Golfo como lixo espalhado. Os Super Hornet continuaram circulando acima, pilotos selecionando alvos entre as embarcações que tentavam fugir. Falcão 1 disparou seu último Maverick em um grupo de 3 embarcações, correndo em velocidade máxima em direção às águas iranianas. O míssil atingiu a embarcação do meio. A explosão consumiu as 3 embarcações em uma única bola de fogo. Falcão 2 metralhava os fugitivos com seu canhão de 20 mm, o M61 Vulcan, despejando 100 projéteis por segundo. Os projéteis rasgavam a água e atravessavam os cascos das lanchas como se fossem feitos de papelão. 8 minutos depois do início do engajamento, o silêncio baixou. Nenhuma embarcação iraniana permanecia dentro do alcance das armas. 18 embarcações completamente destruídas. 22 embarcações desativadas, afundando ou abandonadas por suas tripulações. 20 embarcações recuando em velocidade máxima, deixando rastros de fumaça e danos. 0 baixas americanas. 0 navios americanos danificados. O Abraham Lincoln manteve curso e velocidade durante todo o engajamento sem desviar um único grau. Os Seahawk desceram ao nível das ondas, vasculhando a água em busca de marinheiros iranianos. Dezenas deles boiavam em coletes salva-vidas, atordoados, feridos, derrotados. Os helicópteros marcaram suas posições e transmitiram as coordenadas para os navios da Guarda Costeira iraniana. Cortesia profissional, direito marítimo internacional, mas também uma mensagem. Podemos matá-los quando quisermos e podemos salvá-los quando quisermos. Os destroços contavam a história. 18 embarcações obliteradas, algumas vaporizadas por mísseis Maverick, outras dilaceradas pelo fogo Phalanx, outras destruídas pelos canhões navais de 5 polegadas. 22 mais desativadas pelos canhões Bushmaster e pelo fogo de metralhadoras. A Guarda Revolucionária Iraniana havia empregado sua tática de enxame mais sofisticada. 60 embarcações coordenadas para sobrecarregar as defesas americanas. Tinham treinado durante meses, planejado meticulosamente, comprometido-se plenamente e foram destruídas em 8 minutos. Horas depois, a mídia estatal iraniana divulgou imagens de marinheiros corajosos confrontando a frota americana, propaganda para consumo doméstico. Mas os sobreviventes voltaram com histórias diferentes. Histórias sobre mísseis disparados a 10 quilômetros de distância, sobre helicópteros artilhados que rastreavam de ângulos impossíveis, sobre sistemas de armas que disparavam milhares de projéteis por minuto com precisão computacional. Essas histórias se espalharam mais rápido do que a propaganda oficial. Para a geopolítica regional, as implicações são sísmicas. A capacidade do Irã de ameaçar o Estreito de Hormuz, pelo qual passa 20% do fluxo global de petróleo, tem sido seu trunfo estratégico por décadas. A doutrina do enxame representava a ameaça mais crível de Teherã à dominância naval americana. Este engajamento destruiu completamente essa ameaça. 60 embarcações não conseguiram penetrar as defesas, não conseguiram lançar armas, não conseguiram nem mesmo se aproximar. O equilíbrio estratégico se deslocou. Aliados regionais como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e Israel agora possuem prova concreta de que as garantias de segurança americanas carregam força esmagadora. Adversários que considerem táticas semelhantes receberam uma mensagem inequívoca sobre a futilidade de desafiar grupos de ataque de porta-aviões americanos. O Abraham Lincoln navegou para o sul pelo Estreito de Hormuz sem alterar o curso. Os exercícios de treinamento foram retomados naquela tarde. Negócios como de costume para a força naval mais poderosa jamais reunida. O estreito permanece aberto não por meio de negociação, mas pela capacidade demonstrada de aniquilar qualquer ameaça. Essa realidade remodela tudo, enche os aliados de confiança, constrange os adversários e reforça a ordem existente,
onde a dominância naval americana permanece absoluta e incontestável.